porque a legislação brasileira não mudou. O container é, por definição, um equipamento do navio. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a bordo do Sem Calado Podcast. Muito feliz que vocês estejam conosco novamente nessa segunda temporada. Meu nome é Emerson Dias e ao meu lado sempre o Vavá, Evaristo Garcia. E a gente já sabe, né? Tem um convidado mais do que especial com a gente aqui hoje para falar sobre vários assuntos. Ele é um né? Um multiprofissional, né? Multiprofissional. Pessoal, quero agradecer você que acompanha o Sem Calado. Muita informação de qualidade, conhecimento nunca é demais. E indique aos amigos e compartilhe nas redes. É uma honra para a gente, vocês aqui com a gente. Temos aí um multiempresário no nosso ramo, que vai deixar histórias de qualidade e muita resenha aqui para a gente hoje. Pois é, ele é especialista na nossa área, mas ele também navega por outros mares também. Correto. Seja muito bem-vindo a bordo, Vladimir Matos, que é sócio do Grupo Unimar, Atlantis, agora está vindo com uma novidade aí, que é a Fabro, presidente do Partido Novo na Baixada Santista, também atua no Santos Futebol Clube já há um bom tempo já. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Muito feliz em conhecer a tua história. Boa noite a todos, eu Emerson, Vavá. É um prazer enorme poder dividir esse espaço com vocês, contar um pouquinho da minha vida, que não é tão, né? Espero que o pessoal não durma, né? Durante o nosso podcast, né? Com certeza não. Mas como tudo começou? Qual é a tua formação? O que você estudou? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu sou santista da Gema, né? Nascido em Santos, criado em Santos. Sou egresso de uma escola que eu tenho muita admiração, a Escola Municipal Cidade de Santos, ali no bairro do Macuco. Fiz do meu primeiro ao 8º ano, né? Eu sou do tempo em que a escola municipal era sinônimo de qualidade mesmo, né? Me formei eu sou desenhista técnico-mecânico de formação, do Escolástica Rosa, né? Sou formado em administração de empresa, pós-graduado em administração também, né? Sou licenciado em história, não sou professor porque não exerço a profissão, eu fiz porque eu gosto, né, da história, acho que conhecimento nunca é demais. E milito no setor portuário desde 17 de fevereiro de 1980. Caramba! Trabalhei durante 13 anos na Wilson Sons Agência Marítima. Ali foi uma escola importante na minha vida. Tenho um baita respeito por essa empresa, que agora pertence ao grupo MSC. Né? Mas ali o meu aprendizado, a minha passagem pelaquela empresa foi o que basicamente me norteou a minha vida, né? Muito do que eu aplico hoje na agência, na Unimar, veio da Wilson Sons. Tanto que meus sócios, tanto o André Lettieri quanto o Paulo Silas, o Paulo mais em São Paulo, somos todos egressos da Wilson Sons, né? Então são três sócios egressos da Wilson Sons. Eu comecei com 14 anos, hoje tenho 60, né? Então eu posso afirmar com toda certeza que eu passei a minha vida a ver navios. Né? Com certeza. Efetivamente. Fora isso, eu também gosto muito de esportes. Aqui na cidade, eu sou um dos diretores de uma entidade chamada Associação Realizar, que promove o esporte entre as crianças, com foco principalmente em crianças com idade do ensino fundamental. Somos parceiros da Prefeitura Municipal através da FUPS, representando a cidade com as equipes de voleibol feminino. Legal. Tanto, com muito orgulho eu posso falar, as nossas meninas são bicampeãs dos Jogos Regionais, dos Jogos Abertos do Interior, tricampeãs dos Jogos Regionais e tricampeãs do Jogo da Juventude, algo nunca visto na história do esporte de Santos no que diz respeito ao voleibol
Santista. Fora isso, nós temos um projeto muito legal de skate na Zona Noroeste, que envolve 75 crianças, né? E um envolvimento com uma paixão que é o Santos Futebol Clube. Fui conselheiro por 2 gestões, hoje eu não sou mais, estou afastado um pouquinho do Santos Futebol Clube, mas costumo ficar presente no futebol através da Portuguesa Santista. A Sociedade Atlética Portuguesa, eu cuido das categorias, sou gestor das categorias de base da Portuguesa Santista, sou pai de 3 mulheres, né? Minha filha caçula tem 35 anos, a minha filha mais velha vai fazer 40, tenho 3 netinhas. Aí você vai dizer, pô, mas só mulher na sua vida? Não, eu tenho um menino de 4 anos agora. Né? Um menino de 4 anos. Quantas horas tem o seu dia? Eu não sei, eu acho que eu realmente tento fazer aproveitar o máximo cada minuto que me é entregue, né? Que me é permitido viver, né? Então, eu sou um cara que eu me sinto realizado pessoalmente, realizado profissionalmente e tento dar à sociedade o meu quinhão de... Eu não vou resolver os problemas do mundo, não tenho nem essa pretensão, mas eu posso dizer para todo mundo que a minha parte eu faço. Sim. Né? Estou aqui para... Esse é a razão do meu envolvimento com o Partido Novo, é por acreditar no ideal da liberdade, né, como de um Estado mínimo, né, e os serviços públicos de qualidade, daquilo que diz respeito ao Estado. Né. Batalho muito por isso, uma política diferente na cidade, uma política diferente no Estado, uma política diferente no país. Então, essa é a minha vida, assim eu ocupo as minhas 24 horas, ainda me sobram mais 6, 7 horas para dormir. Você falou no Partido Novo, quero mandar um abração pro professor Marcelo Rocha, lá da M. Rocha, gente boa demais. Nossa, gente boníssima, gente boníssima. Ele é do partido, né, também. Partido Novo. E Elisângela também, né, que é a vice dele, né? Só que a Elisângela acho que é outro partido, ela que é MDB. Não, ela é Partido Novo também? Sim, a Elisângela... Então um abração também, professor. É professora também, agora sim, advogada. Pedagoga, advogada, uma pessoa super capaz. O Novo, ele hoje tem das suas fileiras muitas mulheres, né? Elas são, aliás, expoentes da política nacional, como a Adriana Ventura, a Cris Monteiro, a vice-prefeita, e principalmente a Audrey, né? Que muito bem nos representa numa área tão importante que é a educação na cidade. Perfeito, muito bom. Mas agora vamos voltar. Você falou que começou na Wilson Sons, mas você começou fazendo o quê? Olha, aquelas coisas engraçadas que aparecem na vida, né? Eu morava ali no bairro do Imbaré e quando eu era jovem, nós gostávamos muito de jogo de taco, né? Aquele jogo de rua, né? Taco, já jogava muito taco. E um dos meninos que jogavam taco com a gente, ele trabalhava na Wilson Sons. E ele queria sair da Wilson Sons para ser jogador de futebol. E ele, na brincadeira, ele gostava de mim, muito de mim, tinha uma boa amizade. Ele falou, você quer trabalhar na Wilson? Eu falei, pô, eu quero. Eu era entregador de farmácia. Eu passei um ano, eu comecei minha vida em 79, eu trabalhei durante um ano numa farmácia, trabalhava das 13 às 10 da noite, entregando medicamentos, né? E ele me convidou, eu falei, fiquei muito feliz, eu fui, né? E eu fui fazer o teste de datilografia, né? Que o trabalho dele na empresa era datilografar os cheques, né? E eu tinha feito o famoso curso da datilografia, né? ASDFG, espaço, C cedilha, né? E eu fui muito mal nesse dia no teste, mas muito mal. E eu fiquei muito triste, porque eu fui muito mal. Mas eu lembro de um amigo falecido até, José Luiz Bezerra, que era o gerente de departamento pessoal da você falou, olha, não fique triste, para essa função realmente você não foi aprovado, mas na primeira a oportunidade você vai ser chamado, tem uma vaga para você vai ter uma vaga que aconteceu uma fatalidade para um menino que eu também conhecia do tempo da escola. Ele caiu no golpe da rua lá, entrega aqui, você achou um anel, dá a mala em garantia, ele acabou entregando a mala e tinha dinheiro, tinha um monte de coisa, e ele foi demitido. E eu acabei sendo chamado para o lugar dele. E ali eu comecei como mensageiro, trabalhei como mensageiro meu primeiro ano, de 1980, quando os containers, apesar de existirem em Santos, para quem
tem a minha idade deve lembrar de Delta Line, Mormac, que eram as empresas americanas que traziam os primeiros containers para o Brasil, né? A Delta Line era, inclusive, pouca gente sabe, barcaças lá, os navios Lash, que eles carregavam pela proa, né? Era uma operação muito interessante aqui, né? Naquela época nós devíamos ter mais ou menos mais 70 agências marítimas. Caramba, antes da concentração do mercado hoje, umas 70 linhas escalavam o Porto de Santos, navios que chegavam na segunda-feira e iam embora na sexta-feira, porque não tinha container, então chovia, fecha porão, abre porão, então era uma época romântica do shipping, embarque, da navegação, em que você se relacionava com a tripulação, você fazia amizade com o comandante, com o oficial, porque ele passava uma semana ali, né? E eu trabalhei durante 1 ano, e aí uma pessoa que eu respeito muito, que chama-se Otávio Grotoni, hoje ele é um executivo da Eldorado, ele me viu eu ajudava quando começaram a chegar os primeiros containers, você tinha um documento que chamava-se termo de responsabilidade. O que era esse termo de responsabilidade? Você precisava informar a Receita Federal a numeração de todos os containers que seriam descarregados vazios no porto. Certo. Feito isso, você com aquela lista pegava um fiscal da Receita Federal e o levava para o costado para acompanhar a descarga dos containers vazios, que ele tinha que abrir a porta de cada um desses containers, para ver se estava realmente vazio, e assim, né? E você controlava, porque a legislação brasileira não mudou. O container é, por definição, um equipamento do navio. Sim. E ele está em território nacional em admissão temporária. E se isso funcionasse? Né? Ele é obrigado, tanto que quando você vende um container, aqui teoricamente você paga toda a nacionalização, que é o pagamento dos impostos. Né? Então havia esse controle. Naquela época, se o container não saísse em 180 dias do país, você era sujeito a multa. Bom, o termo de responsabilidade foi substituído pela guia de admissão temporária, que era um documento individualizado para cada container. Então você passava a noite datilografando cada uma dessas guias. Então se você descarregasse 500 containers, você teria que fazer 500 vias daquela que ia uma via para uma era sua de controle, outra da Receita Federal, outra da Codesp. Então você imagina o que você fazia. E eu tinha 15 anos naquela época, e a Wilson me puxa do departamento dos mensageiros e me promove ao departamento de containers, de equipamentos, junto com essa pessoa, Otávio. Foi graças a ele que eu cheguei lá. E aí eu fui me especializando em containers. Na Wilson, num dado momento, eles acharam que eles deveriam apostar na minha carreira, comecei a treinar mais como um trainee, passando por diversos departamentos. Então eu passei pelo departamento de documentação, custeio, visita. 1985... Falava inglês já nessa época? Não, eu posso dizer que eu meio que aprendi por conta própria. Fiz curso de inglês, sem dúvida nenhuma, mas quem trabalha em navegação, todo dia é segunda-feira, né? Você não tem essa, né? Você sabe que... E as tragédias normalmente acontecem finais de semana, então para nós, quem trabalha no setor marítimo sabe que todo dia é segunda-feira. E aí eu fui transferido para o terminal de containers em 85, naquela época ainda havia Lloyd Brasileiro, Aliança, Hamburg Sud, né? Essas eram as linhas mais fortes. Eu trabalhava para linhas inglesas, que eram uma operação conjunta entre as 4 empresas inglesas, 2 delas agenciadas pela Wilson Sons e duas outras por outra agência marítima muito tradicional em Santos, chamada Expresso Mercantil. Expresso Mercantil. Né? E ali eu fiquei alocado durante alguns anos, 1 ano, quando eu sou transferido para o Rio de Janeiro pela primeira vez. No Rio de Janeiro eu fiquei por 6 meses, a Wilson me chama de volta para tomar conta das linhas americanas, na época a Amtrans, American Transport Lines, que depois foi substituída pela Crowley. Sim. E aí eu fico, quando em 1990...
eu sou transferido para Belém do Pará, já na condição de gerente da subgerente da empresa. Eu moro em Belém do Pará por 2 anos. Depois eu sou transferido a pedido de um armador japonês chamado Mitsui SK Lines, que hoje é a One, né, para São Paulo, onde eu cuido do departamento, de uma linha que eles tinham para a Austrália. Quando aquela linha eles decidem desativar, eu sou um cara de formação 90% operacional, eu sou convidado a participar pela primeira vez da área comercial. E qual área? Importação de veículos. Caramba, que mudança. E aí eu vou ir para trabalhar com um novo tipo de navio, que é o navio Ro-Ro. Sim. Né? Sim. Então eu deixo de trabalhar com os navios de contêineres e passo a trabalhar com navios Ro-Ro, vendendo espaço nos navios Ro-Ro. Então aí eu experimentei Quem era o principal armador naquela época para esse tipo de operação? Olha, a operação de navios eram os primeiros carros que chegaram, voltando um pouquinho antes, eram os carros russos. Você teve os Lada, né? Laika, Niva. Você teve esses carros. Uhum. Depois, durante muito tempo, você teve o Excel, que foi um carro russo também, que chegou durante muito tempo aqui no Brasil. Sim. E depois chegaram com força os japoneses. Sim. Então, você teve a Mitsubishi, a Daihatsu, a Suzuki, a Honda. Veio um pouquinho depois. A Honda talvez tenha sido o último dos japoneses a aportar aqui no Brasil. E eu fazia essa negociação comercial. Eu tinha que encher meus navios de carros, né? E até nós fecharmos o contrato com a Hyundai. Em meados de 93 para 94, a Mitsui decide montar sua estrutura própria no Brasil, e aí eu resolvo dar uma guinada na minha vida. Eu saio da Paulista e vou trabalhar na Vila Maria com um armador brasileiro chamado Di Gregório Navegação. Caramba. Né? E ali é que eu acho que foi a grande mudança, porque... Divisor de águas. Ali, a família de Gregório, ele tem... São 2 irmãos, o Franco de Gregório e o Camilo de Gregório. Mas eu posso dizer para você que foi o meu grande mentor pela experiência dele, pela sagacidade dele como empresário, e pelos ensinamentos que ele transmitiu, e pelas coisas engraçadas. Você imagina você num hotel Hilton em Nova York, e ele olha a sua mala e fala, ele olhando a sua mala, ele fala, olha, sua mala está errada. Aí você fala, como assim minha mala está errada? Ele abre sua mala no meio do lobby do Hilton e começa a desfazer sua mala. E você fala, o que esse homem está fazendo na minha mala? E ele começa a dobrar peça por peça. Hoje, da minha mala, mostrando como eu deveria ter feito a minha mala. Então, essas coisas que... né? E foi muito interessante porque... E como ele sabia que estava dentro, estava sem dobrar? Porque a minha mala estava mais... E aí eu aprendi a fazer a minha mala de viagem graças ao Franco de Gregório. E outras coisas mais, porque era uma empresa que a gente... era multimodalidade, ele era muito forte no transporte rodoviário aqui no Brasil. Ele foi um dos pioneiros na cabotagem nos anos 70, um navio muito conhecido aqui em Santos, o Balderdona, que era um navio que trazia carga rolante de Manaus para Santos. Depois ele teve o DG Columbia, que foi um navio que era o navio principal da frota dele. Nós tínhamos uma linha, nós fomos os primeiros armadores brasileiros a ter a implementar de fato um conceito de feeder, que nós tínhamos um serviço que ligava Savannah, Miami, principalmente Miami, a Manaus, quando a disputa pelo tempo de trânsito do just in time era um pré-requisito para você fechar, conseguir bons negócios. Nós chegamos a deter mais de 40% de market share do mercado de Manaus, da Zona Franca, frente a NYK, frente a própria Mitsui. Né? E depois nós fizemos uma linha para os Estados Unidos, quando eu convenço o Franco a montar uma agência no Brasil, né? Como ele tinha acabado de fazer nos Estados Unidos, e ele concorda.
ele põe algumas condições. Uma delas é que tanto eu quanto o meu sócio Paulo de São Paulo continuássemos focados na agência, no negócio na armador, e que uma outra pessoa tocasse a agência. Aí entra o André Lettieri, que era da Wilson, nós trazemos ele para ser o responsável pela parte de agência. Uma agência que nasce como DG Agenciamentos Marítimos e de repente, pelos nossos contatos, chegam a Ken Hung de Taiwan, chega a Itália, navegação da Itália, chega a Ivaran Lines, e de repente a DG já não era mais uma empresa dedicada a de Gregório. Quando a de Gregório resolve parar, nós compramos, nós sócios, eu, Paulo e André, compramos a participação deles na agência e assumimos o controle da operação. Continuam nossos amigos, pessoas maravilhosas. Terça-feira fui tomar um café com o Amir Somoji, né, que é dono da Sport Value, porque o Santos não sai de dentro de mim, né? Sim, sim. E ele estava lá num bar de charuto, né? Qual a idade dele? O Franco, ele deve ter hoje 76 anos, por aí. 76. Tá. E ele é proprietário hoje um dos maiores terminais, aliás, um dos mais modernos no Brasil em termos de energia, os guindastes operados, guindastes elétricos, os super terminais em Manaus é dele. Aquele tem aqui em São Paulo, a Aurora Terminais, que é um terminal alfandegado, importantíssimo, muito bem feito. Ele hoje trabalha com... a Aurora é para câmara fria também. Exatamente. Ele é um visionário, né? Ele é um cara assim que com 76 anos não desiste, ele está sempre atrás de um bom negócio. Né? E a gente está sempre com ele, né? Mantendo, a gente conta esses causos, né? Que nós passamos. Eu falei para ele, poxa, você lembra das aulas de reforço para o seu filho, que hoje é o executivo dele lá em Manaus, né? Então faz coisas que a gente pegou. Mas a agência, obviamente, essa experiência com os navios Rorô, a venda, me ajudaram bastante. Nós trouxemos a Piael em 2005, nós estivemos lá pela primeira vez em 2002. Ano seguinte, 2004 K-Line, 2005 Piael, 2006 HMM, Hyundai, depois de 2007 a Yang Ming. Todos esses armadores, exceção da Yang Ming, não conheciam o mercado brasileiro. Então nós podemos dizer que a nossa empresa foi e é especialista em começar um negócio. Captar e trazer. Fomentar negócio. Sim, eu sempre digo que o pessoal fala, mas o mercado já está concentrado hoje. Eu sempre digo que o mercado de indústria, da nossa indústria, a indústria marítima, ela sempre abrirá a porta para novos entrantes. Certeza. Né? Que poucas pessoas sabem, mas a Piael, que retoma o serviço em 2005, esteve no Brasil em 1988. Da Ciel, que agora foi adquirida pela Cosco, frequentava o Brasil nos anos 70. Né? Então elas nunca deixaram aqui. Então você hoje olha você participa, viaja para a Ásia, você conversa com alguns armadores, alguns transportadores, você fala para ele, olha, hoje poucos mercados são tão atraentes quanto a América do Sul. Né? É muito mais fácil, apesar de toda a burocracia que nós encontramos aqui no Brasil, o mercado brasileiro é um mercado ainda extremamente importante. Primeiro porque você trabalha com navio, você não precisa trazer navio de 20 mil para cá. Né? Você consegue adequar bem essa fase de transição dos navios de 7, 8 mil para chegar nos de 14, né? Agora, tem um outro conceito, a produtividade brasileira comparada a outros mundos também não fica muito para trás. É que a gente tem... se tem uma coisa que eu não tenho, é instinto de vira-lata, não, tá? Eu valorizo a nossa casa. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião em Taiwan, a gente fala das coisas engraçadas que aparecem, né? Hoje eu sou uma pessoa calma, mas quando eu tinha meus 20 e pouco, não era tanto. E eu lembro de uma reunião com os executivos de um cliente, e o cara das contas, ele estava fazendo o papel dele. Ele começa aqui, mas isso aqui custou tanto. Aqui em Taiwan, aqui em Keelung, é tanto. Aí olha, esse preço aqui em Keelung é tanto. E aí eu olhei, chegou uma hora, eu falei para ele, olha, amigo, faz o seguinte, da próxima vez que você pega as caras de Santos, descarrega em Keelung. Você vai economizar, pronto. Se esse é o teu problema, você já está resolvido. Ele parou.
Aí eu lembro minha canela doeu a bica que meu sócio deu na minha canela. Eu falei, se eu não cortar, nós não vamos sair daqui. Daqui a pouco eu tô devendo para ele. Né? Mal começou o trabalho. O oriental ele tem uma particularidade, né? Ele leva um tempo para confiar em você. Mas quando você consegue estabelecer essa relação, ela é difícil de ser quebrada. Lógico, desde que você não pise na bola. Não pise na bola. Porque eu lembro uma passagem, quando eu fui transferido para Belém do Pará, você fala porque tem as coisas engraçadas que acontecem, né? O meu diretor me conhecia, ele sabia que eu tinha um pavio meio curto, né? E ele falou assim, olha, você vai para Belém, mas antes de ir para Belém, eu quero que você venha ao Rio de Janeiro. Então eu pego aqueles Electras, né, da ponte aérea, vou para o Rio de Janeiro para depois subir para Belém do Pará. Ele falou assim, olhou para mim e falou assim, eu vou te contar uma coisa, vou te contar uma fábula. Eu falei, pode contar, não tem nenhum problema. Até estranhei, né? E ele com aquele sotaque britânico carregado, né? Ele falou para mim assim, você sabe que um dia o leão, entediado de dominar a savana, ele falou, mas a savana africana, a pessoa fala floresta africana, mas não é floresta, era savana africana. Ele queria deixar bem claro, né? E ele diz para mim, ele me fala, ele cansado, entediado, ele falou, bom, eu vou expandir meus domínios. E pegou o globo, girou o globo, colocou o dedinho, quando ele colocou o dedinho, pum, Amazônia. O leão pegou o avião, se mandou para a Amazônia. Ele pousa no aeroporto de Manaus, pega o bote, agora vem uma história, né? Aí ele fala, anaconda vem, come o leão. Aí ele vai a tal moral da história, né? O leão pode ser bom na savana, mas na Amazônia quem manda é a anaconda. E o que ele queria dizer com isso? Que você precisa respeitar os costumes, os hábitos locais. E isso foi um baita aprendizado para minha vida profissional. Porque se você não consegue... Se você é paulista, você chega em Belém do Pará... Querendo se impor. Você vai ter dificuldade. Eu tive dificuldade. A anaconda vai chegar. Então, assim, aí eu aprendi que não importa o seu cargo, você precisa exercitar muito bem a arte da conquista. Porque o trabalho, no final do dia, sempre será em equipe. Você não consegue fazer tudo sozinho. Né? Pitangui é o maior cirurgião do mundo, mas se ele não tivesse um anestesista, se ele não tivesse uma enfermeira, se ele não tivesse isso, ele não faria metade do serviço dele. Sim. Então, o que para nós é importante, que a gente preza muito, é o trabalho em equipe. Na nossa empresa, a gente sempre tem isso, né? Como sempre falo das lições de aprendizado, hoje, boa parte da nossa diretoria são pessoas que estão com a gente há 30 anos. Sim. Né? Eu tenho dentro da nossa empresa, pessoas para quem eu servi café. Que legal. Na época do café de carrinho, hoje trabalham com a gente, são parceiros nossos. Eu falo isso com orgulho, não tenho vergonha nenhuma, nunca escondi isso de ninguém, da importância, da relevância dessas pessoas para a nossa empresa. São pessoas, são os processos, e hoje chegou a tal tecnologia para acrescentar algo mais que a gente precisa ver de forma positiva, né? Sim. Então, essas são as coisas que a gente, ao longo da vida, vai aprendendo, e a gente tem que ter a humildade que, por mais que a gente saiba, não sabemos nada. É verdade. Né? O conhecimento é alguma coisa que a gente tem que aproveitar ao máximo. Como diria Conan Doyle, que foi o escritor do Sherlock Holmes, sua mente é um porão. Guarde nela as coisas aproveitáveis. O resto você joga fora. Você faça esse filtro, né? Muito bom. Muito legal. Cara, que história sensacional, hein? É verdade. Cara, eu já esperava por isso. Já. Agora eu vou aproveitar até essa pausa para a gente fazer aquela homenagem aos nossos patrocinadores e apoiadores que apoiam esse nosso projeto, na realidade bancam esse nosso sonho, né? Tá fazendo virar realidade, segunda temporada, mas é rapidinho. Aguenta aí que 1 minutinho a gente está de volta.
Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. O João ofereceu para nós, na época, o primeiro consórcio. E acreditaram no nosso projeto, acreditaram na empresa e compramos o primeiro. E depois que aprovou o primeiro, foi o segundo, o terceiro, e eu só tenho a agradecer o Grupo Carbone, a marca Iveco. É uma ótima parceria, tá? Tudo que eu preciso deles eu consigo, principalmente o pós-venda, é muito bom. 5 SVI nós temos. Um ótimo desempenho, tá? Eu notei uma grande evolução no veículo. Eu acredito que a Iveco conseguiu trazer tudo que a gente falava com eles a respeito de algumas modificações nos veículos, elas foram feitas e adaptadas para a nossa realidade. Então é uma cabine muito confortável, uma cabine linda e oferece todos os confortos necessários para o nosso motorista, e ele apresenta muitos resultados positivos no faturamento da empresa e não tem nada para falar de mal desse caminhão, porque é uma excelente marca e um excelente modelo. A Iveco acertou em cheio. Estamos de volta, então, com Vladimir Matos, que é sócio do Grupo Unimar, Atlantis, agora está com novos projetos, que ele vai falar daqui a pouco para a gente, e é a verdadeira lenda viva, né, da navegação aqui no Brasil. Porque, eu acho Referência. que eu não vi ninguém que tenha começado antes de você aqui, que eu tenha conhecido. Olha, Então, você, para mim, é o primeiro. não, mas tem muita gente ainda. Antes de 80, será? Ah, tem sim. Tem bastante. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de atender um encontro, participar de um encontro do Clube do Leme. Sim, foi antes, é verdade. Você encontra pessoas da época romântica da navegação. E é muito gostoso, sabe? Acho que talvez, claro, era mais puxado, né? Quando você imagina que hoje no computador, o computador ele resolve o seu problema em todos os sentidos. Na minha época, naquela época, dos anos 80, era a máquina de escrever que você tinha que fazer o manifesto, fazer o conhecimento marítimo, fazer o recibo de bordo, fazer o TARI de estiva. Então você imagina como é que era. Então hoje, mas ali era obviamente, muito mais funcionários, né? As empresas tinham, como eu falei, tinham muitas agências, mas muitas agências mesmo, né? Então a comunidade marítima era muito maior. Sim. Então você olha, boa parte da turma que me precedeu, a boa parte dela já está aposentada. Mas às vezes você encontra com um e outro. Mas tem muita gente na ativa ainda. Empresas como, por exemplo, a Maersk, você ainda encontra pessoas que tiveram essa experiência, né? Não, nem todos desapareceram. Talvez eu tenha sido o primeiro a vir aqui, mas... Eu comecei a trabalhar na Repcom com a tia Érica. Na Érica Fernandão. Então já... Foi em 95 comecei a trabalhar na Érica. Então, a Repcom foi um dos depósitos mais importantes da cidade de Santos, talvez um dos maiores na época. Tinha uma área grande e conseguia dar vazão para muitos containers. E na máquina patola ainda, né? Lembra? Mas era muito engraçado, né? Que o homem da casa não era o Fernandão, era a Érica, né? Ela que mandava. Ela era
era duro na queda, né? Totalmente. Eu lembro que ela andava aquele pátio inteiro com um cigarro na boca e depois sempre com um uísque na mão também. É verdade. Olha, 2 mulheres naquela época me chamavam a atenção porque nos anos 80 não era como hoje, a mulher não tinha um papel relevante. Hoje você, por exemplo, talvez eu tenha visto uma visitadora de navio depois dos anos 90, Sim. não nos anos 80. Foram 2 mulheres que marcaram época para mim no setor marítimo nos anos 80. Uma, sem dúvida nenhuma, foi a Érica e a outra foi a Márcia da Cibox. Sim, Márcia também. sim, é verdade. A Márcia pegava aqueles pátios de lama, né? E ela desbravava aquilo lá em cima de uma empilhadeira, brigando, como na época era muito engraçado, porque o café... embarque de café, trabalhava com algumas empresas, uma delas muito conhecidas, que chamava-se Politrans. Não sei se vocês lembram. O Politrans era praticamente apontada por todos os exportadores de café para fazer uma pré-vistoria nos equipamentos, né? Quando se embarcava muito café verde para o Reino Unido, ou café mesmo em sacas, né? E ela... debates, né, brigas homéricas com o pessoal do café, porque ela aprovava o container para os armadores e o pessoal do café não queria aceitar. Então eu lembro ela falando, pô, mas você quer colocar resina na borracha, isso vai estragar a borracha do container, né? Aí o outro tinha marca de óleo no piso, tá transferível, não tá? Não precisa trocar o container, vamos lixar isso aqui, né? E eu tive mais uma das minhas passagens engraçadas, foi quando nós representávamos, eu trabalhava no Wilson Sons, eu era no departamento de container, os primeiros containers da Ibarra, que depois foi adquirida pela Hamburg Sud. Uns containers pretos até. E aí o pessoal do café da Espanha vem, olha o container, e o container não estava em condições ruins, não era... Ele olha, ele acha uma ferrugemzinha aqui, uma ferrugemzinha ali, outra colar. E ele fala, o meu café vai nisso? Aí eu olhei e pergunto para ele, o senhor já entrou no porão de um navio? Para ver como que é, porque vai a granel. Né? Aí ele falou, não, por quê? Não faça isso. Senão você não vai querer transportar. Não vai, só de avião, né? De navio não irá. Né? Então tinha aquelas coisas, o nível de exigência, né? Foi daí que surgiu o container para café, né? Padrão alimento. O padrão alimento acabou meio que vulgarizando, né? Sim, tudo sim. hoje é padrão café, né? Sim. Tudo, né? Então, na realidade, né? Eu acho isso, para algumas coisas, um certo exagero, né? Sim. Mas fazia parte do jogo. Mas era tudo momento, né? Então você tinha momentos de baixa... né? Em que qualquer container servia desde que levasse a sua carga, né? Sim. Hoje já não, né? Hoje a dinâmica do transportador principal e alguns bons exemplos eu posso chamar de governança, né? Num dado momento, o respeito ao schedule do navio tornou-se fundamental. Você faz contas. Quanto mais rápido você navega e você completa a sua viagem, maior a possibilidade de você ter uma viagem extra ao longo do ano. Então nós contamos por semanas, né? Sim. Então a primeira coisa era você respeitar o schedule. Você sempre vai ter um porto que é o head de tudo, né? O que vai comandar vai comandar o teu schedule, né? Então, a Ned Lloyd tinha isso na época, que era uma preocupação muito grande de respeito pelo schedule. Chegou, atracou, carregou, foi embora. E aí depois a Hamburg Sud fez a mesma coisa, ou ao mesmo tempo fez a mesma coisa. Aliás, os alemães eram exemplo de serviço bem feito. Sim. Né? A questão, principalmente, da disponibilidade de equipamentos, né? Uma linha marítima de containers, o caminho mais curto para quebrar é com equipamento. Sim. Né? Então, você falava, bom, eu tenho um navio de 1.000 containers, para 1.000 containers, eu preciso ter um container em terra, um a bordo e um no porto. Então, para cada slot disponível, você tinha 3 containers para servir. Sim. Hoje você tem métricas que o pessoal fala 1.8, 2 explodindo. Então você controlar a sua frota de container
é fundamental. Quem trabalha com container frigorífico sabe disso. Sim. Frigorífico é pior ainda. Né? Mais ainda, porque o custo de um container frigorífico, aí você compara, por exemplo, uma viagem de 36 dias, 40 dias, contra uma viagem, por exemplo, da Ásia para a Austrália. Sim. Então é muito mais negócio levar carga frigorífica da China para a Austrália ou vice-versa do que trazer para o Brasil. Sim. Então tinha essas questões também. Então o controle de custos da operação cortou muito das, vamos chamar de regalias que eram oferecidas aos exportadores, principalmente aos exportadores de brasileiros. Né? Então muito daquilo que era exigível na época deixou de ser... Na época romântica. Olha, eu comecei em 1980, estamos em 2025, então você estou aí mais de 40 anos no mercado. Esses 3 últimos anos, aí encerrados em outubro de 2024, foram períodos, acho que nunca vividos no mercado do transporte. Falta de equipamento, você disse? A lucratividade das empresas. A lucratividade. A lucratividade das empresas foi absurda. A lucratividade, por exemplo, de uma única empresa do setor marítimo foi maior do que a receita combinada da Apple, da Microsoft e de uma outra grande. A gente vê isso pelos investimentos que eles estão fazendo aqui no país, né? Por exemplo, né? Uma CMA CGM, por exemplo. Isso é uma outra política, é óbvio. Houve uma sobra as empresas faturam bilhões de dólares, né? E você precisa fazer alguma coisa com esse dinheiro. Sim. Então, e algumas investiram em novas construções ou novos navios, né? Principalmente com a mudança, as demandas ecológicas, navios melhores, né? Menor emissão de gases, essas coisas todas, né? Mas também na verticalização. Também. Né? Na verticalização, porque foi você tem um capital, você pode investir, porque não importa. Isso é uma tendência que pode estar chegando agora no Brasil, mas ela já existia na Ásia como um todo, nos Estados Unidos, vários terminais pertenciam a transportadores marítimos. No Brasil não, é um fato recente, né? Então essa mudança, ela decorreu em função da lucratividade desse período pós-pandemia. Mas eu acho que é algo que provavelmente nós não veremos a menos que aconteça uma guerra ou um outro fato que modifique esse cenário. Mas esse momento que foi vivido pós-pandemia, é difícil acontecer de novo. Foi quando ajustaram os fretes, aproveitou a oportunidade, né? Olha, houve algumas coisas que chamaram a atenção. Primeiro, a ineficiência dos portos americanos. Sim. Ineficiência dos portos da costa, especialmente da costa oeste. Então, hoje, a produtividade que você tinha no Brasil, você não tinha na costa oeste. Então, você tinha navios esperando para atracar na costa. Na medida que você tem navio esperando para atracar, falta navio em algum outro lugar. Atrasa tudo, né? Não é verdade? Tivemos a crise do canal do Panamá. Sim. Também, que isso afetou dramaticamente. Canal de Suez. O canal de Suez. O que veio depois já da pandemia, né? Que obrigou as empresas também a realocarem sua frota para atender o desvio que teria que ser feito via África do Sul, né? Navios velhos, durante a fase ruim, não aconteceram trocas de embarcações, não houve fabricação de novos equipamentos, os contêineres eles estavam sendo levados ao máximo, porque você falava de contêineres de 8 anos, quando você tinha aqui, não só no Brasil, em todo lugar do mundo, contêineres com 15, 20 anos ainda operando, né? E de repente você se viu travado, sem navios, sem equipamentos, com uma série de restrições operacionais, como o Canal do Panamá, portos que não eram eficientes, né? Aconteceu o que aconteceu, né? O ajuste por frete. Né? Alguém tinha que pagar essa conta, né? E aí, a gente tem que dizer, se o negócio te favorece e você dita as regras e aí é preciso que se diga, ainda que muitos tenham falado uma cartelização, acho que não. Eu acho que cada um soube se aproveitar do momento. Sim. E da mesma forma que há 2 meses atrás o frete chegou a $1.000 de novo.
Né? Verdade. E aí quem se aproveitou do momento foi o importador e exportador. Isso faz parte do jogo, né? Né? Da oferta e demanda. Então, É verdade. mas foi o que aconteceu. Mas a gente sabe que a dinâmica do mercado ainda tem muita coisa para se acertar, ainda vai melhorar. O Brasil vem avançando nisso, os terminais portuários, né, equipamentos. Hoje você olha o complexo de Santa Catarina, o quanto modificou, quem compara com 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu estive em Itapoá essa semana. É outra realidade. Cada vez que você volta em Itapoá, tá diferente. Itapoá. Sim. Não, a expansão prevista para 2030, eles finalizaram ano passado. Você sabe que é uma coisa que aí vai um pouquinho do meu aprendizado de história, né? Se você olha a história do Brasil e dos portos brasileiros, eles tinham uma particularidade, que era própria da época. Todos foram construídos em cidades que tinham os chamadas de portos abrigados. Se você voltasse no tempo, provavelmente você construiria em São Sebastião e não construiria em Santos. Sim. Né? Se você for a Itajaí, é um local abrigado. Se você for ao Rio Grande, ao Porto de Rio Grande, é um local abrigado. Se você for ao Rio de Janeiro, que talvez seja um pouquinho diferente, é a mesma história. A China chegou aonde chegou porque as construções são recentes. E Sim. O que era antigo ficou para trás e eles mudaram para lugar que tem profundidade de 20 metros, 30 metros, não tem esses problemas. Santos tem esses desafios a ser superados, né? E principalmente aqui no nosso caso de Santos, nós temos ainda a questão ambiental. Né? Eu lembro de ter visto um navio não era um navio, era uma embarcação chamada Recreio, encalhada na ponta da praia de Santos, na faixa de areia. Aquela faixa de areia onde um dia permaneceu o Recreio não existe mais. Sim. Então, esse aprofundamento do canal também traz consequências para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? E é uma das coisas que eu sempre disse aqui, o Porto de Santos, eles praticamente sempre andou de costas para a cidade de Santos. Perfeito. Né? Hoje, 70% da arrecadação da cidade, provavelmente 70% da arrecadação da cidade, vem de atividades relacionadas ao porto. Né? Mas o dia em que o CAP deixa de ser uma entidade de decisão e passa a ser meramente consultiva, Santos perde, a cidade de Santos perde com isso. Então nós temos o meu amigo Bruno Orlandi, secretário de Portos, uma pessoa boníssima, interessadíssima pelos assuntos do Porto, mas ele tem dificuldades porque o que acontece aqui é decidido muito mais em Brasília do que aqui em Santos mesmo, né? Correto. Então, essa particularidade dos portos brasileiros acabou sendo um empecilho um problema para a cidade. Porque a gente está falando de um STS-10, né? E esquece que a carga precisa entrar e sair de Santos. Como? Como que você fala em novas ferrovias sem ter que dialogar com o meio ambiente? Por onde vai passar essas novas ferrovias? A própria rodovia. Sim. Né? Então, tudo isso precisa ser pensado. Né? A gente fala do túnel. O túnel vai resolver o problema de Santos? Parcialmente, ou talvez muito pouco. Né? E aí entra-se aquela máxima do Mário Covas, né? Túnel você não fotografa. Ponte sim. É verdade. Né? Então, assim, e essa questão hoje são os grandes desafios que se impõem a uma cidade como Santos. Ontem mesmo eu fui a São Paulo e levei 3h30. Pois é, ontem foi absurdo. Né? E às vezes você está descendo às 5 da tarde, você está olhando para o outro lado da pista, né? Hoje quando eu viajo, eu sou uma pessoa muito chata com relação ao horário, eu tenho pavor de perder voo, tá? Pavor. Né? Eu saio 5 horas antes, mesmo que eu tenha que ficar sentado, aborrecido no aeroporto. Mas já está lá. Mas eu tô lá, né? Então, mas isso precisa ser pensado aqui na cidade de Santos. Porque você tem o agro crescendo a cada dia.
Você tem uma previsão de crescimento dos portos com o STS-10. E para você transportar esse meio do caminho, né? É aí que está a infraestrutura que está muito defasada, né? E aí, por isso também, que quando a gente deu o exemplo de Itapuá, você acha que é melhor esse porto que não é abrigado, que ele tem mais capacidade de espaço para se criar a infraestrutura do zero? Seria isso? Que ele vai ter vantagem de crescer? Os portos que existem hoje? Não. Olha, vamos primeiro, essa é a minha opinião, tá? Não sou dono da verdade. O agro, ele está chegando já já chegou no norte do Brasil. Sim. No médio prazo, você vai ver a criação bovina brasileira na região do Pará e Amazonas. Vai desaparecer aqui do sul, porque você sabe que isso vai ser tomado pela soja, pelo milho, pelo agro no sentido do cultivo, né? Sim. O Tocantins já está no agro, a Bahia está no agro. Santos vai atender o agro naquilo que a ferrovia puder escoar, né? Hoje você sabe que um caminhão sai do Mato Grosso, você paga um adicional porque você sabe que o motorista vem com a esposa no caminhão. Então, no frete já tem um valor que é para custear a vinda da esposa como motorista. Quando você olha os investimentos que estão sendo feitos no Arco Norte, né, a tendência mesmo com o aumento da produção nacional, que o Brasil, graças à Embrapa, é um das melhores, o aproveitamento de área do mundo está no Brasil. O Brasil o pessoal é muito bom mesmo, né? Produz como diz muito outro, com pouca área. Como nós dissemos, né? O agro é pop, literalmente, sim, ele é, né? Então, quando você veja o agro como um problema, não, porque naturalmente o agro ele deve começar a migrar com mais força para outras regiões. Porque é uma questão de atendimento ao navio, ainda que você tenha novos investimentos, como estão acontecendo na margem esquerda, com novos terminais que podem atender essa demanda, né, a partir de Vicente de Carvalho e Guarujá, né, o agro tem uma tendência de... É mais fácil você encontrar outras opções para escoar essa carga. O próprio Nordeste, você vê que hoje existem investimentos em Swap. Swap, no Maranhão. Itaqui, né? Para escoar a carga. Então, estão os investimentos em infraestrutura estão acontecendo. O Brasil tem uma característica única, né? Que se você compara hoje, você vê você pode procurar isso no YouTube. A armazenagem do agro nos Estados Unidos, ele é próximo às fazendas. Então, o grande plantador, ele tem um armazém para guardar sua mercadoria. No Brasil, a armazenagem do agro é próximo ao porto. Verdade. Não é verdade? Então, você tem uma capacidade de receber essa mercadoria no porto menor do que você precisa escoar. Né? Então, essa lógica precisa ser invertida de que sentido? De que a produção seja mantida próximo às fazendas e só venha para o porto quando ela tiver ponto de embarcar. De ser escoada. Entendeu? Uma outra particularidade do Brasil, que é negócio, ganha dinheiro. Porto, no terminal marítimo no resto do mundo, é passagem. Aqui é armazenagem. Já armazena. Né? É errado? Não, é uma forma de ganhar dinheiro, ponto. Acabou-se, não se discute isso. Mas o fato é que, se os terminais marítimos fossem apenas de passagem, nós também não teríamos esses gargalos. Verdade. Né? Então, a gente pode dizer de essas mazelas... Hoje um deadline, ele é o quê? 2 dias, mais ou menos, que você tem que entregar a carga? 2 dias antes do navio, ou já tem deadline avançado com 1 dia da chegada do navio? Isso depende muito da janela, né? Da janela. Porque você tem que planejar um navio, né? Você precisa planejar um navio, né? Poucas pessoas sabem, né, que o nível de cancelamento de carga no Brasil é muito alto. Sim. Né?
vamos mais uma das minhas muitas histórias, né? No joint que eu trabalhava com os armadores ingleses, havia muita disputa pela carga. Então, e para garantir o espaço no navio, os vendedores... Quantos contêineres você tem? Eu tenho 2. Ele metia lá 4, 5, 10... E aí aquilo lá era para garantir o espaço dele a bordo. E para depois, se o cara tivesse sobra de carga, ele puxava para ele. Então você trabalha e eu fico com a tua carga. E assim funcionava bem na época. E um belo dia lá, o representante britânico convoca uma reunião. E todo mundo vai para a reunião e fala, agora vamos falar da nossa carga, da nossa performance. Ele trabalhou somente sobre o nível de carga cancelada. Nossa. Ele pegou todo mundo de calça curta. E o Brasil tem muito disso. A carga que chega ou que deveria chegar e não chega. Sim. Então, quando você trabalha com um deadline justo, você tem mais chance de ter carga cancelada, de não chegar. Uhum. Você está abrindo para o cara, você não consegue repor. E não se esqueça, liberou a carga, tá lá, tem armazenagem. Sim. Os armadores correm como o diabo da cruz do pagamento de armazenagem, que não é um custo barato. Sim. Então você planejar essa operação, um pânico para qualquer customer service é na hora que vou ter que cortar a carga. Meu Deus do céu, corre, porque o teu telefone no outro dia não para com todo mundo quer saber, porque justamente é a carga dele. E aí você vai falar, não é uma que eu quis deixar a tua carga, por uma questão de estivagem, esse foi o porto escolhido para deixar a carga, né? Mas para quem teve a carga para trás, para ele, né? Então, assim, são essas mazelas, essas coisas, né? Quando se pode fazer isso? Porque quando você fala em fruta, esquece, né? Lá no Nordeste, por exemplo, você não pode fazer isso. Porque se você perde um embarque, um contêiner de fruta, você perde. Shelf life é curto. Shelf life é curtíssimo. Mas você sabe que mas acontece. Isso é um problema. Por exemplo, vamos lembrar o seguinte, a carne brasileira, quando ela sai também para o exterior, se ela também demora a chegar, quando ela é colocada na prateleira, ela já chega precificada por 50% de desconto, porque ele sabe que o tempo de prateleira é menor. Sim. Então, o produtor brasileiro também ele enfrenta esses desafios, que é preponderante para ele, para que a carga chegue lá no prazo correto. A gente entende disso. Sim. E era sempre um cuidado que nós trabalhávamos com nossos vendedores, com os nossos operadores, que ele precisava entender de ponta a ponta todo o processo. Porque a partir desse conhecimento você toma as decisões. Sim. Até mesmo na hora que você tenha que escolher e chega a situação como essas, né, que o cara fala para você, olha, você tem que cortar carga. Né? Isso é muito comum em operações nos joints. Né? Olha, por um problema de calado, né? Por um problema eu tive um excesso de cancelamento ou de carga que não poderia ter sido carregadas, né? E aí, porque às vezes uma operação, você tem muita carga cancelada num porto anterior, por exemplo, a Santos, que via de regra é o último, né? Você tem um problema de lastro, você tem que fazer o ajuste dentro do container, e quando ele chega aqui, você não quer remover essas cargas para poder fazer... o ajuste na hora que ele já vai, cheio, né? E é um abraço, né? Essa é a parte romântica do shipping, né? Hoje em dia. E tem alguns armadores que têm mais navios menores, eles acabam tendo uma vantagem porque ele tem mais linha, ou não? Não, hoje o ganho é escala, né? Escala. Então, tanto que hoje a cabotagem, a gente tem que separar a cabotagem como ela é de fato, que é o transporte costeiro, né? Do feeder, do navio alimentador, né? Hoje a conta é básica. Você não pode ficar 5 dias para atracar em qualquer porto de Santa Catarina. Então você descarrega em Santos, você pega o navio alimentador menorzinho e lá. Vai perder dinheiro? Você vai perder dinheiro. Mas o seu prejuízo é menor se você deixasse o navio mãe aguardando 3, 4 dias para atracar lá. Então, quanto maior o navio que você traz, maior seu... Lógico, desde que você tenha uma ocupação mínima para ele. Razoável, né? Porque o teu custo do slot ele reduz proporcionalmente ao tamanho do navio.
Não adianta você ter um navio de 20 mil e vir com 5 mil contêineres, você vai perder dinheiro. Vai perder. Né? Então, o importante é que você maximize a utilização desse navio e seja inteligente. Então, o que chegou aqui, o que é uma operação que já está, e nós fizemos isso em 96, descarrega a tua carga no porto maior, deixa lá, e os navios pequenininhos, né? Você pode reparar estatisticamente, todo mundo fala, pô, o volume da cabotagem aumentou. E de fato aumentou, mas pede para explodir esses números e você vai ver que o que explodiu de fato, o que aumentou de fato, o navio alimentador. Por quê? Um dos problemas que você teve em Santos, congestionamento de Santos, congestionamento de Santa Catarina, a melhor solução foi o alimentador. Teve uma outra pessoa que esteve aqui, explicou até estrategicamente descer no rio, que é próximo de Santos, e fazer esse transporte terrestre. Também é uma opção? O transporte, olha, Na questão da importação ou do transbordo? Olha, a via marítima ainda é a mais barata. Mais barata, tá. Né? Então vamos imaginar que você elege os seus hubs, os seus portos conectores, né? Então, por exemplo, se você pensa em termos de Mercosul, Rio Grande é uma excelente opção. Sim. Né? O problema é que você tem um problema para atracação lá, né? Porque Sim. Dependendo do tempo lá, muitas vezes você perde escala lá. Né? Mas exatamente o que você está falando. Mas eu, por exemplo, quando nós trabalhamos com a Kenhung, o nosso porto alimentador era o Uruguai, Montevidéu. Sim. Não era um porto brasileiro. Primeiro, por conta da bandeira, você não tinha a restrição da bandeira. Segundo, por conta das restrições operacionais, principalmente em Rio Grande, durante uma parte do ano. Né? O único problema que funcionava contra Montevidéu, naquele momento, é que os vários clientes que se utilizavam desse serviço alimentador trabalhavam em terminais diferentes. Ah, caramba. Então, aí você tinha que transferir esses contêineres internamente. Então, isso também era um problema. Mas você tem Santos, você tem Rio de Janeiro, Itaguaí, quando você pensa em termos de Suape, Salvador, Manaus, Belém, Fortaleza, aí você tenta subir um pouco mais com esses navios. Mas isso é uma questão... Hoje, você olha a Ásia, né? Essas linhas que são chamadas das empresas intra-Ásia, operadores do intra-Ásia, são milhares de contêineres que são transbordados todo o tempo através desses portos. É um negócio assim impressionante. E são feitos com navio de 4 mil, 5 mil contêineres. Coisa interessantíssima. Pois estamos aqui com o Vladimir Matos, dando uma aula pra gente. Opa! Olha como o tempo passou, a gente tem conversa aqui para 3 horas. E ele, que além de ser empresário, estudou história, né? Olha verdade. Só, quem diria? E a gente vai até aproveitar esse gancho da história para a gente apresentar o nosso quadro agora, que é Papo de Convés. Aqui a gente indica um produto ou um livro. Né? Então, como você estudou história, com certeza deve ter um bom livro para indicar para a gente. Olha, eu sempre gostei de ler, né? Eu sempre, desde pequeno, meu pai sempre falava que você precisa, que nós tínhamos que ler, pelo menos ele me dizia que eu tinha que ler um livro por mês, né? Mas um que me marcou, sem dúvida nenhuma, que tem muito, além da história em si, muitos ensinamentos, sem dúvida nenhuma, eu acho que todo mundo conhece, que foi o Pequeno Príncipe. Sim, com certeza. Né? Muito bom. E aquela frase marcante do que o essencial é invisível para os olhos, né? E isso entre outras tantas, acho que mais de 30 frases que você pode aproveitar desse livro. Sim. E fora isso, a própria história do Saint-Exupéry, que era um piloto, né? Era um explorador, era um aventureiro, e eu sempre fui apaixonado. Eu gostava muito de todas as histórias que envolviam um tipo de aventura. As aventuras de Gulliver, né? Viagem ao fundo do mar, o Nemo. Que legal. Né? Então eu sempre gostava dessas histórias, mas porque veio da minha infância, que os livros que eu
apaixonado por Agatha Christie, li todos os livros de Agatha Christie, adorava os livros de Sherlock Holmes. Quando eu estive na Inglaterra, minha primeira vez, um dos lugares que eu fiz questão de ir foi visitar a casa, a rua, né? Eu sempre gostei disso e tem muito a ver com história. Uma das coisas que me motivam, que eu gostaria de ver mudada no mundo como um todo, hoje, especialmente aqui no Brasil, que é a educação, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu sou apaixonado quando eu visito outros países e, graças a Deus, essa indústria me deu a possibilidade de conhecer mais de 50 países nesse planeta. Foi de poder visitar um museu, algum lugar, e você via crianças visitando esses locais, conhecendo a sua história. Porque eu acho que falta um pouco a nós brasileiros o verdadeiro sentimento de pertencimento. Né? Eu não tenho nada contra quem tem um passaporte europeu, porque quer ter um passaporte europeu. Né? Eu até brinco com um amigo, José Augusto, do Consulado Português, e ele fala assim: pô, Vladimir, você não quer ter o passaporte português? Eu falei: até gostaria, desde que reconhecesse que meu bisavô veio de Portugal, né? E eu não consigo mais recuperar a minha cidadania porque meu pai é falecido. Né? Então quebrou a possibilidade, né? Sim. E eu falei: Golden Visa não me interessa. Eu não nego minha origem, né? Mas se eu tiver que ter meu passaporte, seria pela minha história, não porque eu preciso de um Golden. Se eu quero um Golden Visa, eu pego de Santa Lúcia, mais barato, né? Então, assim, mas eu, acima de tudo, eu sou brasileiro, ando com meu passaporte brasileiro, tenho paixão pela minha terra, admito todos os problemas que existem aqui. Mas a beleza do brasileiro está em conseguir se dar bem, né? Sim. Eu estava brincando. Se adaptar. Você sabe que uma das coisas que a gente falava, eu tive a oportunidade ano passado de ir a Barcelona e fui ver o jogo do Bayern de Munique com o Barcelona pela Champions. E os caras cantando o hino da Catalunha. Com aquela paixão. Aqui nós estamos assistindo o Campeonato Brasileiro. Se tocar os hinos do estádio de Santa Catarina antes do hino brasileiro no jogo do Campeonato Brasileiro, isso aqui é a morte. Eu quero ouvir o hino, né? Se tocar o hino de São Paulo... Então, isso é pertencimento. Sim. E isso falta muito para o Brasil. Talvez porque a gente não consiga... Talvez porque o lado positivo disso é que a gente não consiga enxergar diferenças entre nós brasileiros. Né? O nordestino, do pessoal do sul, do centro, existe preconceito, todo lugar existe. Mas acho que para a maioria de nós, né, a gente se resolve. Né? Outro dia eu estava sentado com um libanês e com um judeu. Né? E nós aceitamos, não temos nenhum problema em relação a isso. Essa talvez seja a nossa beleza. Mas a gente também precisa transformar essa nossa paixão pelo Brasil para algo maior. Né? A gente não é mais o país do amanhã. Né? Se bobear, nós estamos ficando qualquer hora somos do de ontem, nós estamos ficando para trás, né? E a educação é o melhor caminho, né? Acho que hoje, na realidade, a gente não valoriza o nosso passado, mas até por conta de uma certa doutrinação que houve da TV, que ridiculariza a nossa história, em muitos casos também, né? E isso tudo tem a ver, como você falou, com a educação, né? Olha, eu acho assim, eu tenho que ser o melhor exemplo para meus filhos. Sim. Né? Eu preciso fazer a diferença na vida dele, no sentido de fazer deles pessoas melhores. Né? Então, assim, defender os nossos princípios, os nossos valores, respeitando as diferenças, respeitando o meio ambiente, né? Eu sou uma pessoa, minha mulher entra no meu carro, lá tem 30 garrafinhas de água, e eu não deixo ele mexer em nada até eu juntar tudo e jogar fora, porque eu sei qual é o meu papel. De novo, não vou resolver os problemas do mundo, mas a minha parte eu faço. Se todo mundo pensasse assim, né? Então, e o brasileiro precisa querer isso, né? Sei lá, eu acho que a pior coisa do mundo
que aconteceu aqui para nós em 500 anos foi acreditar na porcaria da lei de Gerson. Né? Leve vantagem a você também. Sim. Isso fez muito mal para nós brasileiros. Né? Então, assim, acho que a gente precisa recuperar alguns valores. E aqui eu não estou falando de religião, aqui eu não estou falando de política, eu estou falando de nós. Nós precisamos conversar com nós mesmos e ver, caramba, o que eu preciso fazer para entregar algo melhor para o próximo, né? E não é favor, né? É uma sociedade mais organizada. Agora, para conversar com essas pessoas, para você conseguir avançar numa discussão, qualquer que seja ela, hoje, até porque hoje, nós não conseguimos avançar 5 minutos em conversa com ninguém, ou com muito pouca gente. Tudo vira agressão, tudo vira discussão, né? Tudo vira desrespeito. Então, para você chegar nesse ponto, só com a educação. A doutrinação, ela existe aqui, existe nos Estados Unidos, existe na China, existe em todo lugar. Mas nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Isso depende de nós. Para mudar esse mundo, nós precisamos fazer a nossa parte. E nós não somos poucos, viu? Nós somos muitos, muitos. Só basta respeitar nossas diferenças. Excelente, muito bom. Muito bom. Então, seguindo a dica aí do Papo de Convés aí, a indicação do livro Pequeno Príncipe. Se você não leu ainda, precisa ler. Então, uma opção, segue uma sugestão, você está vendo na tela um QR Code que você vai acessar através do nosso parceiro da Amazon, e aí você vai poder comprar esse livro com cupom de desconto do Sem Calado. Boa. Tá, ok? Isso aí. Agora, dando sequência, vamos para histórias engraçadas. Você já contou algumas, né? Já contou várias, né? Mas tem alguma outra história que você gostaria de contar pra gente agora? Eu tô tentando puxar uma boa mesmo, que seja engraçada. Eu acho que a minha vida foi toda essa, com esses pequenos acontecimentos, né? Mas eu não, assim, de cabeça, juro que eu tô tentando lembrar uma que tenha feito as pessoas rirem, né? Que tenha sido divertida, mas talvez seja o meu primeiro porre. Ah, é? Boa. Né? Eu acho que... Eu lembro que a Wilson Souza era uma empresa muito tradicional, né? E só podia frequentar a festa do chopp quem fosse maior de 18 anos. E o nosso querido Cecílio, que era o caixa, que era o presidente do Wilson's Club, ele não permitiam que os office boys, que os mensageiros frequentassem né? E eu, com meus 18 anos, eu fui frequentar a primeira festa do Santos Chopp. Eu acho que eu bebi tanto na minha vida, mas eu saí com 2 canecas, né? Com 2 canecas na rua. E eu não lembro por quê, mas eu levei um tombo. Um tombo. E o meu desafio foi manter as minhas canecas na mão. Para não quebrar a caneca. Para não quebrar a caneca. E aquilo... Foi um tombo feio naquilo, né? As pessoas paravam na rua para ver se eu tinha me machucado e eu com a caneca na mão, preocupado. E cadê a outra caneca? E a caneca quebrou, né? Só fiquei com uma caneca. Aí eu cheguei em casa... E caiu o chopp ou ela tava vazia? Não, mas aí você quer milagre, né? Você copiou e contar um negócio engraçado, não milagre, né? E aí eu cheguei em casa, a minha avó, que eu fui criada pelos meus avós paternos, né? E ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, mas a caneca tá aqui comigo, né? A outra eu não sei onde tá. Mas foi muito engraçado esse dia, que foi meu primeiro porre, que eu nunca consegui esquecer aquela passagem na Epitácio Pessoa, esquina com o Canal 5. Cara, você lembra até o local? Lembro, porque a festa foi numa entidade chamada União Antioquina, que existia ali onde hoje é o Vila Borghese, Mato Grosso, né? Sim. Era ali, a União Antioquina de Santos, e as festas da Wilson eram lá. E você estava voltando a pé para casa, no Embaré. Mas olha, na nossa época, o macarrão e Coca-Cola só final de semana, né? É verdade. Não é verdade? Coca-Cola era um luxo, né? Só domingo. Coca-Cola era no domingo. Eu lembro meu pai comprava Coca-Cola, 4 irmãos.
Aí era um copinho pra cada e tinha que ficar só puxando aos poucos pra durar mais. E a gente não perdia uma festa, né? Porque na festa você tomava muito refrigerante, né? Que coisa, né? Né? Verdade. Caramba, como a gente gostava de uma festa pra poder beber e comer. Que é uma outra das coisas que eu lembro bem quando você reunia a família no Natal e Ano Novo, né? Sim, muitas pessoas, né? Sim. Hoje nós somos mais solitários, né? Nós somos mais individualistas, né? Sim. E os momentos bons era quando você juntava a família toda. E até amigos. Né? Exatamente. Às Todo vezes mundo, eu chegava tô um saindo daqui, tô indo na casa de fulano, de Beltrano, de Cicrano, você virava... Jantava 3 vezes. Você virava a noite visitando os amigos, né, durante a noite. Isso Muito legal. né? Muito legal. Mas foi essa a minha primeira experiência. Teve outras não tão engraçadas, né? Mas enfim, Legal. E agora homenagens, né, Emerson? Sim. Aproveita o momento aí já. Você já citou alguns nomes. Putz, eu diria para você assim, se eu tivesse que eleger uma pessoa, foi a minha avó. Minha avó Que foi a legal. pessoa que muito do que eu sou devo a ela, né? Ela começou a criar os netos com 46 anos, Poxa. 4 meninos. Assim, eu lembro, eu fui morar com a minha avó, eu tinha 2 anos. Foi uma heroína na minha vida. Meu tio, irmão do meu pai, era um cara sensacional. Também os meus sócios, que foram dificilmente uma sociedade resiste tanto tempo, Pois né? é. Aliás, o Franco de Gregório, um dos ensinamentos que eu aprendi com ele foi: sociedade é o caminho mais curto para se acabar com uma boa amizade, né? Eu e meus sócios, nós somos amigos há mais de 40 anos e somos sócios há 30. Né? Então, a nossa amizade sobreviveu à sociedade, né? Sim. O Paulo e o André, pessoas boníssimas, irmãos mesmo, né? Mais do que sócios, pessoas que a gente brigamos, como todo mundo briga, mas sempre lá na frente o bem propósito. comum. É exatamente isso, né? E a nossa companhia, minha esposa, que me apoia muito. Se eu estou aqui hoje, sempre incentivando, minhas filhas, que são também, hoje são exemplos para mim. Quando a gente aprende com os filhos também é super importante, né? Muito, São pessoas que você vai construindo ao longo do tempo, né? Mas família você não escolhe, você cai nela, né? Sim. E melhor ainda quando você se dá bem com todos, né? Verdade. E assim vai construindo. São pessoas, mas que a nossa vida também é feita de referências, né? De pessoas que você conviveram profissionalmente, pessoalmente, né? Que você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e no fundo você vai te ajudando a construir esse teu caminho, e mais importante que o teu caminho, a tua história. Sim. Então eu diria para você que o dia que eu for passar dessa para melhor, eu quero ter certeza que valeu a pena, né? Com certeza, Quem gosta de filmes de guerra, como eu gosto, né? Você vê o final do Resgate do Soldado Ryan, as últimas palavras que ele diz ao professor, né? Diga, faça... Ao Ryan, né? Faça valer a pena, né? Verdade. Né? Então, ele entregou a vida pela vida dele, né? Então, esse é um aprendizado que tem que ficar para as pessoas. Façam valer a pena. Sensacional. Muito bom, muito bom. Cara, Vladimir, muito obrigado por ter aceito o convite. História sensacional, com certeza inspiradora. Tem muitos estudantes que acompanham o podcast, então quem está acompanhando a tua história, com certeza vai se inspirar, porque é muito legal. Muito legal mesmo. E eu aproveitar até uma curiosidade até. Eu comecei a trabalhar em 95 com Container Reefer. Você começou um pouquinho antes. Você lembra quando você viu o primeiro reefer? Como foi? Sim, eu lembro. Foram os containers da Mitsui SK Lines. O Jacarezinho. O Jacarezinho, o Alligator, né? E o Jacaré tinha uma razão de ser, né? Que é a multimodalidade, né? Ele é bom no mar, ele é bom na terra, né? E ele é resistente. Esse era o significado do... A gente nem imagina, né? Do jacaré da Mitsui. E lembro sim que nós trabalhávamos com exportação de gemas de ovos
não sei se ainda exporta para a Ásia, mas naquela época exportava bastante. Agora eu acho que é o ovo direto, né? As empresas, a mantiqueira. Eu não sei se é, mas tinha e... Só a gema. Era, e a gente olhava aqueles containers que chegavam aqui, né? Aquela coisa interessante, né? E motor, pra você ter uma ideia, eu ia todo dia num terminal que tinha na Senador Dantas, próximo a Rodrigues Alves, é o antigo Mapping, que tinha, era uma transportadora Mapping, e ele fazia o pré-stacking de todos os contêineres frigoríficos. Então, todo dia eu tinha que ir ao terminal, tirar a temperatura, medir o monitoramento de todos os contêineres frigoríficos que estavam lá. Isso... Naquela época era mais complicado, porque para você fazer o monitoramento, pegar supply e retorno, você tinha que girar o registrador de set point para você poder ler as duas temperaturas. E pegar no disquinho. E subir na porcaria da escada, viu? Que só ficava em chassi, não ficava no chão. Corda no pártilo. Não era fácil não, viu? Cara, que legal. Sensacional. Muito boa história. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Muito legal mesmo. Parabéns pela sua história. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de poder dividir. É sempre bom a gente dividir um pouquinho da nossa experiência, né? E que eu espero que possa acrescentar bastante na vida das pessoas. Acho que é isso que é a nossa final, contribuir, né? Tenho certeza que o pessoal do teu time, da Unimar, que já admira, vai admirar mais ainda depois de saber tudo isso nesses detalhes. Com certeza. Obrigado. Com certeza. Obrigado mesmo. E agora, para finalizar, a gente tem um último quadro, que se chama A Deriva. Nós vamos colocar algumas palavras e você vai falar o que você quiser sobre essas palavras. Tudo bem? Pode ser. Vamos lá, então? Vamos. Vamos lá, Vladimir. Começando aqui, você já tem todo o tutorial de fazer uma mala? Tenho. Eu posso dizer para você que a minha esposa fica impressionada e horrorizada com a minha praticidade em fazer uma mala. Mas eu diria até que ela melhorou bastante, porque agora o espaço que sobra na minha mala, ela ocupa com as sobras dela. Boa. Vamos lá. Nesse ponto da tua vida, da tua carreira principalmente, você olhando para trás, você teria feito alguma coisa diferente? Olha, profissionalmente não, eu digo para você que não seria médico, não seria engenheiro, não seria advogado. Nasci para o shipping, na época que eu olhava o jornal A Tribuna, nas últimas páginas do jornal, você tinha a posição de vapores. Verdade. Né? Eu comprei um currículo na banca de jornal, datilografei e mandei para o Lloyd Brasileiro. E não fui chamada porque o Lloyd Brasileiro só trabalhava com meninos da guarda, do Campus. Do Campus. Legal. E pessoalmente, eu acho que sempre teve alguma coisa que você deixou de fazer para ser uma pessoa melhor. Mas eu acho que o que eu quis fazer, o que eu pude fazer, eu fiz. Todo mundo tem alguma coisa que poderia fazer diferente, pessoalmente, né? Quando a gente é mais novo, a gente é de uma certa forma inconsequente, né? Sim. Mas isso a gente guarda para nós, fica no nosso isso é fórum íntimo, mas nada que mudasse a minha vida. Sim, muito bom. E assim, o que te atraiu mais na sua carreira ao longo? A operação em navios ro-ro de carro, que você teve aquela mudança brusca? Ou o container ainda é a parte romântica desse negócio? Não, o container não é mais a parte romântica do negócio, né? E nunca foi. Nunca foi. Né? Na realidade, eu venho da época da carga geral. Solta. Né? Com ternos de estiva com 12, 13, 14 trabalhadores, né? De um navio que ficava uma semana toda. Quando você fala do ro-ro, de uma certa forma, ele nos remete a esse período romântico. Então, eu diria para você, além de ter iniciado a minha experiência na área comercial, ele me remetia um pouco ao meu passado, ao meu começo com a carga rolante. Muito bom, muito bom. Agora, para a gente finalizar, você contou aquela história, né, sobre aquele aprendizado que você teve relacionando o leão e a anaconda.
Na tua vida, você já encontrou a anaconda? Olha, sim, acho que todo mundo em algum momento vai encontrar uma anaconda. O mais importante não é encontrar a anaconda, é respeitá-la. Sim. Acho que foi esse o grande ensinamento. Sim. Não é para você desafiar a anaconda, nem correr dela. É verdade. É apenas respeitá-la. Então, a cada porto novo, a cada cidade nova, a cada país novo que eu conheci na minha vida, eu enfrentei uma anaconda. Eu dei de frente com uma anaconda. Né? Agora, a diferença é que eu sempre soube respeitá-la. Respeitá-la, cativá-la, né? E me beneficiar desse relacionamento. Que legal, muito bom. E com mais esse ensinamento, encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por vocês terem estado conosco. Tenho certeza que vocês aproveitaram demais, assim como nós aproveitamos, né, Vavá? Com certeza, uma honra tê-los aqui. E sigam nas redes, encaminhem aos amigos, ensinamento de qualidade, história muito boa para sempre ser compartilhado toda quinta-feira, 19 horas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.